Olá, meus queridos e amados, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Sinai de Almadina. A Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada à rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Pode conferir, porque a Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada bem no coração da cidade. Eu sou o pastor Robson Costa, pastor da igreja, e trago nesta noite uma palavra do coração de Deus para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Sejam bem-vindos ao culto desta noite. Só para não perder o costume, Almadina, esta cidade maravilhosa, muito gostosa, de uma população muito receptiva, ela está próximo aqui, localizada no sul da Bahia, próximo a Quaraci, Gongogi, Itapitanga, Floresta Azul, Itajuípe, bem pertinho de Itabuna. Portanto, aparecendo aqui pelo sul da Bahia, não se esqueça de visitar Almadina, esta cidade de uma população maravilhosa. Tenho alguns avisos rápidos a serem feitos nesta noite. Você já está acostumado, você que acompanha o culto online da Igreja Batista Sinai de Almadina, que aos domingos, às 9 horas da manhã, a igreja apresenta com a irmã Paulina Costa online, a escola bíblica dominical, sempre às 9 horas da manhã. Domingo à noite, pastor Robson Costa trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Terça e quinta também online, culto para pedidos e oração. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a sua participação. A cada dia o número de conectados, de comentários, de participantes ligando e recebendo ligação tem sido assim tem tido um crescimento extraordinário. E Deus abençoe a sua vida. Continue ligando, continue enviando o seu pedido, que o pastor não está sozinho nessa jornada. Tem muita gente boa orando juntamente conosco toda terça e quinta, a partir das 20 horas, no culto online para pedidos e oração da Igreja Batista Sinai de Almadina. Domingo, terça e quinta, faltou sábado. Sábado, às 19h30, a igreja também apresenta estudos bíblicos maravilhosos, super enriquecedor para as nossas vidas. Estudos bíblicos super enriquecedores para as nossas vidas. É abençoador para a vida do pastor, das famílias, é abençoador para a sua família, é abençoador para a cidade, para a igreja, e você não pode perder. Domingo, escola bíblica e o culto da família à noite. Terça e quinta, culto online para pedidos e oração. E no sábado, estudos bíblicos para abençoar as nossas vidas, tá bom? Agora eu quero convidar você para que estejamos participando deste momento, que é um momento muito gostoso, é um momento em que reconhecemos a misericórdia, a bondade, a generosidade de Deus e a sua bênção derramadas sobre as nossas vidas. Deus tem sido generoso com a população de Almadina. Deus tem sido abençoador desta população, desta cidade. E eu queria nesse momento convidar você, Almadina, convidar você, Bahia, convidar você, Brasil, e você que nos ouve aí nos 4 cantos desta terra, via online, pela Rede Sinai, via Facebook. Esse é o momento de participarmos juntos da consagração de bens e vida. Consagração de bens e vida, conhecido mais como momento do ofertório, recolhimento de dízimos e ofertas. E você pode
nesta noite ficar à vontade: pastor, eu não faço parte da igreja, mas como é que eu faço para ajudar, para participar, para contribuir nesse momento de ofertório? Deixa eu te falar uma coisa, para você que não faz parte da igreja e para você, meu querido irmão, que já é colaborador do trabalho batista aqui nesta cidade, que reconhece a sinceridade, a seriedade, a fidelidade do trabalho batista aqui na cidade. A igreja, ela disponibilizou nesse momento de pandemia duas alternativas para que possamos, eu e você, devolvermos a Deus aquilo que lhe pertence. Dízimos e ofertas. Eu costumo dizer que dízimo é aquilo que está estipulado na Bíblia. O nome dízimo se refere a 10% daquilo, dos 90, dos 100 que o Senhor nos confia, 90, né, que é a maior parte, Deus deixa para que nós administremos conforme a sua orientação. E os 10%, o dízimo, é a parte que pertence ao Senhor. E essa parte nós não podemos usá-la. Essa parte pertence ao Senhor para propagação e para a expansão do seu reino aqui na terra. Portanto, a igreja disponibilizou via tesouraria. Você procura a tesoureira da igreja, a primeira ou a segunda tesoureira, entrega ali o dízimo, entrega a sua oferta, ou então você pode fazer uma transferência, um depósito via caixa eletrônico ou via aplicativo, tá? Do aplicativo do seu banco, você faz lá a transferência e já no seu coração com a mensagem de que essa transferência é devolvendo aquilo que pertence ao Senhor para sustento e manutenção do seu reino, da sua obra aqui na terra, aqui na cidade de Almadina. Portanto, já que você entendeu a importância desse momento, eu quero convidar você para que esteja orando comigo nesta noite. Vamos colocar as nossas finanças, a nossa vida financeira diante do Senhor. Vamos pedir a Deus que repreenda o devorador. Vamos pedir a Deus que abençoe os nossos negócios. Eu não sei qual é a sua atividade profissional, se supermercado, se padaria, se você é autônomo, se você é vendedor, se você é viajante, mas vamos colocar nossa vida financeira, nossa atividade profissional, nossos ganhos debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você pode agora orar comigo nesse momento? Pai poderoso, Deus querido, Criador dos céus e da terra, é mais uma oportunidade que com muita alegria, Senhor, nós consagramos diante do Teu altar dízimos e ofertas, ó Deus, de homens e mulheres que compreendem, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas idosas, que compreendem a importância de sermos fidedignos, devolvendo ao Senhor aquilo que só pertence ao Senhor. O dízimo é do Senhor. A maior parte o Senhor deixa conosco para que estejamos, ó Deus, tendo a manutenção da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E nós pedimos ao Senhor nesta noite que abençoe, que multiplique o celeiro de cada contribuinte dessa oportunidade, que faça prosperar a vida financeira, meu Senhor, de cada dizimista fiel, de cada ofertante que tem se colocado perante o trono da graça do Senhor pelos olhos da fé e devolvido ao Senhor para sustento e para manutenção da tua obra e do teu reino. Deus, os dias são maus, o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, meu Senhor, nenhuma crise, nenhuma pandemia vai nos impedir desse momento de estarmos com fidelidade, consagrando ao Senhor a nossa vida econômica, a nossa vida financeira, e nós pedimos ao Senhor: livrai-nos, ó Deus, de acidentes, livrai-nos, ó Deus, de falência, livrai-nos, ó Deus, de fracassos, de caos financeiro, mas que o Senhor administre a nossa vida financeira
e certamente, se assim o for, meu Deus, nós já nos consideramos, por teu poder e graça, vitoriosos também na vida financeira, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você orou conosco, que bom que você já está preparado, ou já o fez durante a semana, nos momentos de expedientes, ou está fazendo agora devolvendo agora a sua oferta, o dízimo via aplicativo. Que bom que você é alguém que compreende que é um privilégio, não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é um privilégio estarmos como participantes, sustentando, trabalhando juntos para o crescimento e para a expansão do reino de Deus aqui na terra, aqui na cidade de Almadina. Agora que você já orou conosco, já foi informado no que diz respeito às atividades da sua igreja, da Igreja Batista Sinai de Almadina. Aliás, eu quero mandar um abraço não só para a membresia da Igreja Batista Sinai, mas para todas as famílias, para todas as igrejas, para toda a comunidade aqui de Almadina. Em especial, quero agora abraçar todos os pastores, missionários, presbíteros, diáconos, pastoras, evangelistas, obreiros, que em nome de Jesus o Espírito Santo continue guiando as nossas vidas como servos obedientes e que somos apaixonados e que amamos fazer a vontade, fazer a obra de Deus segundo a sua vontade. Receba aí um forte abraço do pastor Robson, da família, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, meus queridos, está reservado para esta ocasião, para esta oportunidade, refletirmos sobre um tema que julgo ser muito importante para todos nós. Não só para a Igreja Batista Sinai de Almadina, mas para todos vocês, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora pela internet, via Facebook. A irmã Jéssica e a irmã Paulina já se preocuparam em compartilhar o link do culto desta noite. Você está conosco aí. E o assunto, pastor, que o senhor disse que é tão importante, de que é que se trata a mensagem desta noite? O que eu preciso saber sobre a vida eterna? Você já parou, já fez em algum momento da sua vida essa pergunta? O que precisamos saber sobre a vida eterna? Deixa eu frustrar aqui de forma bem responsável, bem respeitosa as expectativas de algumas pessoas que já ouvi algumas pessoas falando: ah, pastor, nada, eu não creio nisso não. Morreu, acabou. Você já ouviu alguém dizer isso também? Nada, pastor, esse negócio de eternidade, de salvação, de vida eterna, de inferno, nada, pastor, morreu, acabou. Muita gente, algumas pessoas, muitas pessoas, eu creio que não fui eu apenas a ouvir afirmações nesta linha, você também já deve ter ouvido. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito de vida eterna? Uma coisa é o que você pensa, uma coisa é como você raciocina, como você foi instruído, uma coisa é como você engessou a informação no tocante à vida eterna e colocou isso como viseira, e não abre mão até aqui a respeito de um assunto tão importante e que diz respeito a mim e que diz respeito a você. O que precisamos saber sobre a vida eterna? Existe? Não existe? Morreu, acabou? Isso é conto de carochinha? Isso é pastor chantageando aí os fiéis? O que é que a Bíblia diz a respeito de vida ou da vida eterna? Convido você nessa noite para que estejamos lendo em 1 João, capítulo 5,
do versículo 11 ao versículo 13. São apenas 3 versículos, e nestes 3 versículos nós já vamos perceber o que a Bíblia fala a respeito deste assunto, quem é a autoridade em vida eterna, qual o meio, qual o caminho para a vida eterna, e logo como ponto de partida, vocês vão perceber o que a Bíblia diz claramente sobre este assunto. Olha o que diz o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, a vida eterna, está em seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Isso, Ele mesmo, Jesus Cristo. Olha o versículo 12. Quem tem o Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem Jesus Cristo como Salvador, o Filho de Deus, não tem a vida. E que vida é esta? Vida eterna. Olha o versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto é claro. Se nós parássemos o culto agora, se encerrássemos a reflexão agora, certamente você já estaria biblicamente, pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras, você já estaria biblicamente convencido que existe sim vida eterna, que a autoridade em vida eterna é Jesus, e a Bíblia diz que quem tem Jesus como seu Salvador tem vida eterna. Está reservado para a vida eterna. E a vida eterna, ela só pode ser conquistada através desse caminho. Nós vamos ver nesta noite alguns aspectos importantes sobre a vida eterna. Por que nós precisamos saber, o que eu e você precisamos saber sobre a vida eterna. Está preparado? Nós precisamos saber, uma das coisas que nós precisamos saber sobre a vida eterna é que a vida eterna, ela é um presente de Deus para o ser humano. Aliás, que falar em presente agora, no momento em que estamos vivendo, né? Álcool de 8 foi para 24, está bem longe de ser presente, né? Máscaras que custavam R$1 já chegou a custar 20. Então, falar em presente agora no meio da humanidade, no bojo da humanidade, essa humanidade capitalista, consumista, que a sua linha de pensamento é no seu bem-estar exclusivo, falar em presente agora é algo assustador, não é? Mas o que precisamos saber no primeiro momento sobre a vida eterna é que a vida eterna é um presente de Deus para o ser humano. É um presente, é uma graciosa dádiva de Deus para o ser humano. Existe um clássico versículo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Percebe, meu amado? Percebem, queridos, que precisamos, os que já sabem, que permaneçam, que insistam, confiantes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se você é alguém que não tinha ainda esta informação a respeito da vida eterna, a vida eterna é uma dádiva graciosa de Deus para a sua vida. A vida eterna é um presente de Deus para o ser humano. Você sabia disso? Se fosse por nossos méritos, nunca seríamos dignos da vida eterna. Não existe obra meritória em nós
que seja capaz de convencer, de mover o coração de Deus para que nos aceite na vida eterna. É tão importante esse assunto porque muitas pessoas tentam trabalhar para ir aos poucos conquistando, conseguindo a vida eterna. Eu tenho ouvido nessa minha vida de 50, já mais de 50 anos, eu posso dizer assim, algumas pessoas dizem: não, pastor, eu não tenho certeza de salvação ainda, mas eu estou trabalhando, né? Estou me esforçando, eu estou buscando, eu estou me aperfeiçoando, quando na verdade a vida eterna, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva graciosa de Deus a todo ser humano que compreende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador nosso. Veja o que a Bíblia diz a respeito de quem é o homem. O homem, esse homem que você conhece, talvez seja a sua história, ou talvez a forma como você pensa, ou talvez não. Mas veja que já há muito tempo a Bíblia traz informação do homem, de pessoas, de seres humanos em relação ao seu comportamento. Veja lá em Romanos capítulo 3, a irmã aqui da filmagem vai estar projetando o texto. Romanos capítulo 3, versículo 12 em diante. Veja se porventura seria admissível para o homem, por seus esforços, por algum mérito que porventura em sua vida houvesse, se seria possível, se seria admitido ou admissível ao homem, ele por seus esforços, conquistar a vida eterna. Olha só, todos, versículo 12, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Esse é o comportamento do ser humano. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, é o que a Bíblia diz. A garganta do homem é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de cobra está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este homem, com esse comportamento, com essa bagagem religiosa na sua vida, quando é que ele vai conseguir conquistar? Quando é que ele vai conseguir alcançar a vida eterna? Não há obra meritória, não há obra que convença a Deus conceder ao homem a vida eterna por seus próprios esforços. O que nós, seres humanos, temos para apresentarmos a Deus como obras, tudo não vai passar, ou tudo não passaria de trapos de imundícia. E quando a Bíblia fala a respeito de trapos de imundícia, ela está se referindo a panos de restos do costume das mulheres, o costume mensal. Tudo que teríamos para colocarmos diante de Deus como obras nossas, como garantia para conquistarmos a salvação, segundo a Bíblia, não passa desse tipo de artifício. Convenceríamos a Deus apresentando tais obras diante do Senhor? Segundo o apóstolo Paulo, todos os homens estão no mesmo pacote. Se tem uma coisa que nós todos somos iguais, é em relação ao contágio pelo vírus do pecado. Se tem uma coisa que você não pode fugir, nem eu, todos nós fomos alcançados e infectados pelo vírus do pecado. E Paulo diz isso. Paulo diz que todos pecaram e perderam o direito da glória de Deus, perderam o direito da eternidade, perderam o direito de serem merecedores por mérito, por graça e por obra dadivosa de Deus, perderam o direito da vida eterna. Percebe, queridos?
que esse assunto é muito importante. Se eu frustrei a sua expectativa nesta noite, se você era alguém que estava indo por essa linha, achando que continuando tentando melhorar, achando que continuando tentando tirar algumas coisinhas aqui, aparar algumas arestas ali, talvez se você estivesse indo por essa linha, ou se esta for a sua linha religiosa, pela Bíblia, você não alcançará, não experimentará, não desfrutará a eternidade, não gozará da vida eterna. É isso que a Bíblia diz. Não é invenção do pastor, é o que a Bíblia está dizendo. As nossas obras, as nossas ações, todas elas diante de Deus são tidas como nada. O nosso melhor é esterco, o nosso melhor são trapos de imundícia. E o apóstolo Paulo nos classifica a todos no mesmo pacote, inclusive a ele próprio. Mas a vida eterna é tão importante e nós precisamos parar um pouco e refletirmos diante de Deus, porque, irmã Paulina, as pessoas, quando o assunto é presente, as pessoas costumam talvez não valorizar tanto, ou então talvez queira até desconfiar do poder, da capacidade de alguém presentear, e ela começa a questionar se é tão importante, por que é um presente? Se é tão importante, por que é de graça? Se é tão importante, por que eu não posso pagar? Por que eu não posso ajudar nesse presente? É porque é um presente. É porque é uma dádiva graciosa de Deus. E Deus sabia que se fosse alguma carga ficar sobre os nossos ombros, nós não teríamos condições de estarmos diante de Deus como merecedores pelo sacrifício de Cristo para a vida eterna. A segunda razão pela qual precisamos saber sobre a vida eterna é que a vida eterna, além de ser um presente de Deus, não é um presente da autoridade religiosa, não é um presente do pastor, do bispo, do missionário, do padre. A salvação é um presente de Deus. Não é um presente da senhora, do senhor, é um presente de Deus. Mas também precisamos saber que a vida eterna, ela é a necessidade mais urgente do ser humano. A Bíblia, a vida eterna, é a necessidade mais urgente do ser humano. Você sabia disso? Em algum momento você parou para pensar sobre isso? Se não parou ainda, meu querido, minha querida, você está no lugar certo para ser advertido pela poderosa palavra de Deus sobre este assunto que nós precisamos tratar com a maior seriedade. Vida eterna não pode ser relegado à margem, colocado em segundo plano, porque diz respeito onde passaremos a eternidade. Se a nossa eternidade será no céu com Deus, ou se passaremos a eternidade afastados de Deus e da sua glória. Percebe como é importante? Presente de Deus, e é também a nossa maior necessidade. Algumas pessoas agora, uma grande quantidade da população brasileira, um grande percentual, está recebendo aí as benesses do governo na esfera federal, estadual, municipal, e há a necessidade. O momento é propício. A necessidade, ela é abrangente, tá? De tal maneira que as pessoas ficam enfileiradas, mesmo colocando as suas vidas em risco, tá? A sua integridade física em risco, não só sua, mas de sua família. Mas realmente é uma necessidade, mas não se compara com a necessidade da vida eterna. Você precisa parar para pensar e você precisa descobrir que a vida eterna é a sua maior necessidade. Porque depois que você partir desta vida, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Se você tem aprendido diferente, a Bíblia diz dessa forma:
depois da morte, segue-se o juízo. Hoje, o Cristo que é Senhor, que é Salvador, que é abençoador e é o nosso advogado e que intercede, que defende a nossa causa junto a Deus, ele será também o juiz, o nosso juiz. Então é muito importante que você descubra esta necessidade, descubra a respeito da vida eterna, que ela é a maior necessidade do ser humano, porque a qualquer momento a morte poderá visitar a mim e a você. Quem garante? Domingo, dia 7 de junho de 2020, quem garante que estaremos vivos amanhã? Amanhã talvez seja muito, né? Quem garante que até às 22 horas deste domingo estaremos vivos? E se não nos prepararmos no Senhor para a vida eterna, o que será da nossa alma? O que será do homem que partir deste mundo sem ter se ajustado com Deus, sem ter se preocupado em receber o presente de Deus, que é a vida eterna, sem se preocupar com o assunto que é a maior necessidade do ser humano? Olha o que é que está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Minha querida, você que está na cozinha, que faz aquela refeição deliciosa, super cheirosa, né? Você que toma conta aí da manutenção do lar, já percebeu uma panela fervendo? Ela está tampada, quando você abre, que ela está em fervura, você puxa a tampa, aquele vapor sobe, né? E quando você, cadê o vapor? Já desapareceu. Nossa vida é isso aí. Trazendo à luz a duração da nossa vida, o quanto a nossa vida é frágil, é exatamente isso aí. Pensa nisso agora. Panela fervendo, você destampa a panela, o vapor sobe e já desapareceu. É isso que Tiago está dizendo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E ele vai dizer, olha, não afirme que amanhã você vai fazer isso ou fazer aquilo, porque nós não temos o controle sobre as nossas vidas. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A qualquer momento, nós poderemos partir desta vida. E depois que partirmos desta vida, o que vai valer é a decisão, é a escolha que eu e você tomamos nesta vida. A nossa eternidade, que é o pós-vida, o resultado para a nossa eternidade, o que vai valer, na verdade, é a decisão que eu e que você tomamos nesta vida, em que estamos em carne e osso, em que temos a consciência plena, em que sabemos o que é certo e o que é errado, em que cremos que existe o bem e o mal, o céu e o inferno, né? Deus e as forças da maldade, Deus, o céu e o inferno, Deus e o diabo. Nós sabemos disso. E, portanto, precisamos tomar essa decisão, porque essa decisão da vida eterna, de onde passaremos, você garante agora para herdá-la depois desta vida, onde passaremos a vida eterna. A vida eterna é a nossa maior e mais urgente necessidade. Também porque se não morrermos até lá, se não morrermos no primeiro momento, Jesus Cristo voltará. E eu falei aqui a semana passada, a qualquer momento Jesus voltará. E quando Jesus voltar, e que haverá aquele momento de homens desmaiando de temor, de terror, dizendo: montes caiam sobre mim, as potências dos céus sendo abaladas, as estrelas caindo do firmamento, o sol não dando mais a sua luz. Jesus pode voltar, e quando ele voltar, se você entregou a sua vida e confiou em Jesus, nele, se entregou a sua vida para Jesus e confiou nele como seu único
único e exclusivo, eterno Salvador, quando Jesus voltar, você vai ser mais um dos que ouvirão: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se no momento da volta de Cristo você tiver dado de ombros para o assunto mais importante, mais urgente, e que é um presente de Deus, a salvação, a vida eterna, se você tiver feito chacota desse assunto, que é de primordial importância, você não vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino, e é o reino celestial, não é aqui na terra não, é o reino celestial que está preparado, que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Ao contrário, o que a Bíblia reserva é que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E uma forma de praticarmos a iniquidade é zombarmos da salvação através de Jesus Cristo. Uma forma de praticarmos a iniquidade é não recebermos esse presente de Deus, essa graça dadivosa, essa dádiva graciosa de Deus, que é a salvação que está na pessoa do seu unigênito, do Filho amado do Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso. Você já pensou nisso? É a nossa mais urgente necessidade, a vida eterna. Ou nós morreremos e não sabemos quando, ou Cristo voltará, e se estivermos já seguros em Jesus com a vida eterna, certamente seremos levados consigo, com Jesus, para a eternidade nas mansões celestiais. E se não observarmos em vida que precisamos e não renunciarmos o mundo em detrimento a uma vida com Deus, nós não receberemos, ou aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher não será convidada a entrar com Jesus para a vida eterna. Aí Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9 e 10, ele vai nos dar uma informação muito séria, que diz assim: olha, para você que acha que vida eterna, que salvação pode esperar, pode esperar? Olha o que diz a Bíblia: o Senhor Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns, assim como você, talvez, que está me ouvindo agora, ainda que alguns a tenham por tardia. Não, Deus vai dar tempo aí para todo mundo se arrepender. Deus é amor. Deus não vai deixar que ninguém se perca. Deus quer todos lá na glória, na vida eterna. Esse é o sentimento do coração de Deus. Por isso que Deus deixou esse presente estendido para mim e para você, para que nós pudéssemos agarrá-lo na pessoa de Jesus Cristo e recebêssemos a vida eterna. Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas o dia do Senhor, o dia da sua volta, virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, queridos, é um assunto urgente. Você precisa, eu sei que a urgência agora é coronavírus, é Covid, SARS-CoV-2, pandemia, benefício, primeira parcela, segunda parcela, ajuda do governo, estatística. Mas mais urgente do que estas coisas é você saber, não só saber, mas estar seguro onde você vai passar a eternidade. O presidente da República não tem eternidade para você. O seu líder religioso não tem eternidade para você. A nossa eternidade, a vida eterna, ela é um presente de Deus baseado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lucas, o doutor Lucas, faz menção de um homem que se achava intocável ou irretocável. Sabe aquela pessoa que é senhor da vida religiosa, que não tem falhas,
que fez tudo e imagina que fez até mais do que deveria? Olha o que o Dr. Lucas diz no capítulo 12 em relação a este assunto. E eu convido você a pensar, a refletir nisso, porque poderemos tão logo morrer, Jesus tão logo poderá e vai voltar, ou como este homem, que os seus bens, ele tinha confiança na sua prosperidade, e Lucas vai dizer que nem os seus bens, nem a sua vida próspera seria capaz ou foi capaz de fazer com que ele ficasse tranquilo quanto a esse assunto. Olha o que diz o texto: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Essa crise aí que está aí de coronavírus, nada, estou abastecido. Descansa, alma, come, bebe, folga, celebra. Versículo 20 vai dizer: mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Querido, dá mais uma paradinha aí. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você fez vai ficar para quem? Pastor, morreu, acabou. Não acabou. Jesus vai voltar e ele vai chamar: vinde benditos, ou ele vai declarar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Caminhando para o final, eu gostaria de contar uma ilustração a respeito de um personagem da história. E esse personagem, de nome Alexandre o Grande, ele pediu que no momento da sua morte fossem realizados 3 desejos seus. Quando ele morresse, né? Que os seus empregados, os seus servos, a sua família realizassem 3 desejos de Alexandre o Grande. E assim chegou o dia da morte de Alexandre o Grande, e o primeiro desejo que ele disse em vida foi o seguinte: olha, eu gostaria que os meus médicos carregassem sozinhos o meu caixão. Ninguém entendeu. Aí ele disse o segundo desejo seu, após a sua morte, que no caminho, o segundo desejo é que no caminho que ia em direção ao cemitério, que esse caminho fosse coberto com ouro, prata e pedras preciosas que Alexandre o Grande recolheu durante suas conquistas aqui na terra. Segundo desejo: primeiro, que os seus médicos levassem sozinhos, somente os médicos que cuidaram dele em vida levassem o seu caixão. Segundo desejo dele é que todo ouro, prata, pedras preciosas, joias, frutos de conquistas de Alexandre o Grande nas suas batalhas aqui na terra, que essa riqueza, esse tesouro fosse sendo derramado, jogado no caminho que direcionava para o cemitério. E o terceiro, e também ninguém entendeu o porquê disso. E o terceiro desejo é que suas 2 mãos ficassem balançando para fora do caixão, balançando, para que todos vissem. Imagine o caixão, as mãos de Alexandre do corpo, né? Ali para fora do caixão, o caixão sendo levado, um caminho coberto de joias, os médicos carregando o corpo de Alexandre. 3 desejos que ele pediu que fossem realizados, atendidos após a sua morte. E aí vem agora a explicação: qual o objetivo, que mensagem Alexandre o Grande quis passar com a expressão destes 3 desejos. Primeiro, os médicos carregando o seu caixão, Alexandre estava pregando a mensagem de que nenhum médico pode realmente curar nosso corpo e nos livrar da morte. O médico, com todo respeito, tem os seus méritos na cura de algumas enfermidades, no paliativo, de aliviar alguns sofrimentos, mas o médico não pode livrar o ser humano da morte. O segundo desejo, a explicação do segundo desejo, é que Alexandre queria mostrar para as pessoas que toda a sua vida
que passou toda a sua vida acumulando riquezas, porém tudo que aqui conquistou ficará aqui mesmo. Que coisa interessante, né? Tudo que se conquistou aqui na terra vai permanecer aqui. O terceiro desejo, a explicação, quando ele gostaria que nesse terceiro desejo as suas duas mãos estivessem balançando do lado de fora, é para que as pessoas mostrar para as pessoas que ele veio a este mundo de mãos vazias e de mãos vazias sairia também deste mundo. Então Alexandre o Grande, um personagem da história, teve os melhores médicos, acumulou riquezas, mas tudo que ele fez ficou aqui. E se ele não se preparou, se ele não recebeu o presente da salvação, a graça gloriosa da salvação, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, se ele não recebeu Jesus como Salvador, toda a sua vida foi em vão. Ele não receberá o convite de Jesus: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A terceira informação a respeito da vida eterna que eu e você precisamos atentar é que a vida eterna, ela só é possível através de Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que foi pregado no madeiro. E na semana passada, o pastor explicou que não foram os homens que obrigaram Jesus ao madeiro, mas Jesus se deixou pregar. Jesus se deixou prender, pois tamanho era incomparável e ilimitado é o seu poder. A vida eterna é somente ou é só através de Jesus, o Salvador. E lá em Atos capítulo 4, esta informação está bem clara, bem transparente, e diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem você conhece na face da terra que você considera alguém de conduta ilibada, alguém de vida de santidade irretocável, alguém de vida religiosa polida? Pensa aí agora. Quem você considera, olhando ao seu redor, qual a pessoa que você considera ser aquele exemplo de ser humano? Pois é, essa pessoa também está desclassificada pelo que diz a palavra de Deus. O texto diz claramente, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vá conferir o que o pastor está dizendo. Em nenhum outro a salvação, porque a salvação ela é só possível através de Jesus, o Salvador, Filho de Deus. Porque também debaixo do céu, onde é que nós estamos? Debaixo do céu. Nós somos moradores da terra e nós estamos debaixo do céu. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Então aqui embaixo, em toda a história da humanidade, não surgiu e não surgirá homem iguais a mim, iguais a você, que tenha autoridade de tirar Jesus do trono de Salvador. Porque só Jesus, só este nome é adorado na terra. Só este nome é temido no inferno. Este nome é a chave da resposta de bênçãos, da resposta das nossas orações ali nas mansões celestiais. Então, só é possível a salvação através de Jesus, o Salvador. Pastor, mas espera aí, aquilo que eu ouvi de minha mãe, pastor, estou confuso aqui na minha compreensão, pastor, eu abri aqui a minha Bíblia agora, pastor, eu estou olhando aqui o que diz o texto, pastor, o que é que eu faço agora? É simples, querido. Se você crê em Jesus como Filho de Deus,
se você está diante do que diz o texto sagrado, abraça a verdade na pessoa de Jesus. Abrace a verdade a respeito deste assunto mais importante, que é a vida eterna. O que saber, o que eu e você precisamos saber sobre a vida eterna? Que ela é um presente de Deus para o ser humano. Não é para o macaco, não é para o cachorro, não é para o gato, é para você. Homem, existe um presente de Deus reservado para você. Abraça esse presente. E esse presente não é um carro do ano, não é uma casa na praia, não é a cobertura em Copacabana, é a vida eterna. Você que não entregou ainda a sua vida para Jesus, você está correndo risco de passar a eternidade longe de Deus. É importante sabermos, precisamos saber sobre a vida eterna, porque ela é a nossa maior e mais urgente necessidade. A vida eterna para nós é urgente e é necessária, a nossa maior carência, porque ou morreremos e não saberemos quando, ou Jesus volta, e se a gente não atentou para isso, estaremos perdidos. E a vida eterna, encerrando, ela só é possível através de Jesus, o Salvador. Pastor, o senhor começou falando aí de forma clara, bem explicadinha, mostrando na Bíblia. Tá, chegamos agora a esse momento. O que é que eu faço? Vou te dar um segredo baseado na Bíblia. Eu gosto muito de usar a Bíblia, porque é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro na face da terra, autoridade em assunto de vida eterna, em todos os assuntos. Mas como hoje estamos falando sobre a nossa maior necessidade, você só vai encontrar na Bíblia Sagrada a verdade absoluta, inegociável sobre a vida eterna. Sim, pastor, mas como eu posso então receber esse presente? Você pode arrepender-se dos seus pecados? Ou você é alguém que se acha sem pecados? Não, né? Para chegar até aqui conosco, você é alguém que confessa que tem pecados também. Então você precisa confessar os seus pecados e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, esse é o segredo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você falar, diga aí agora para Deus, se você crer no seu coração, creia, mas não só de lábios, não só de intelecto, de ouvir falar, mas creia de coração. A saber que se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. E crer não é só dizer eu creio e pronto, é se entregar, é se lançar sobre a graça gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você crê de coração e você testemunha, você conversa, você confessa, você fala para Deus: Deus, cansei dessa vida longe do Senhor. Cansei de ser apenas mais um pecador perdido no meio da multidão. E eu quero agora, de coração, entregar a minha vida e eu quero confessar com a minha boca que a partir desse momento, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E quero também receber esse presente, que é um dom de Deus, que é uma dádiva gloriosa, em nome de Jesus. Faça isso. Não demora mais não. A morte está cirandando em nosso país. Pessoas têm tombado todos os dias. Agora o número é aproximadamente 1.500 pessoas por dia. E Deus está conservando a sua vida. Está afastado? Corre para Jesus. Se joga nos braços do Pai.
Está confuso? Não fica confuso não. Vai para a Bíblia, confessa, volta, se arrepende e se integra novamente na obra do reino de Deus. Você precisa fazer isso, tomar essa decisão baseado no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o único que venceu a morte. Jesus é o único que o inimigo teme. Mas não é o seu inimigo de rua, de barba, de comércio, não. Nós temos um inimigo em comum, que é o diabo, que é Satanás, que é o demônio, que é Beelzebul, que é a antiga serpente, que é o dragão. Esse é o nosso inimigo, mas ele teme diante da autoridade do nome de Jesus. Isso quer dizer que se você abraçar Jesus como seu Salvador, você vai estar protegido das astutas ciladas do diabo. O nome de Jesus, e você precisa entregar a sua vida para Jesus como Salvador, porque o nome de Jesus é o único que tem poder para aquietar o vento e o mar e as tempestades da vida. As tempestades que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa é enfrentarmos tempestades sozinhos, num barco à deriva sem remo. E outra coisa é com Jesus em nosso barco. Aceita o nome de Jesus como seu Salvador, porque o nome de Jesus é o único que fez e faz cegos enxergarem, paralíticos andarem. O nome de Jesus é o único que levanta o caído. O nome de Jesus é o único que repreende as astutas ciladas do diabo. E por fim, o nome de Jesus é o único com poder e autoridade para perdoar pecados. Muitas pessoas não querem o presente da salvação porque se acham muito pecadores. O fardo está pesadíssimo, talvez os seus pecados até aqui cometidos já dizem para você que não há esperança, que Jesus não teria como perdoar tanta maldade que você fez, ou até você se acha alguém assim sem tantos pecados e por isso conduzindo a sua vida no fluxo normal. Lá na frente Deus diria: entra aqui, fulano, você não é tão pecador assim. A vida eterna é urgente. A vida eterna está em Jesus. Aceita Jesus, o autor da vida eterna. Que Ele, pois, nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, na sua mente e faça com que esta palavra não volte vazia. E que este seja o seu assunto mais importante, onde você e eu passaremos a eternidade. Que o nosso grande Deus nos abençoe, nos fortaleça e que mesmo em tempo de pandemia estejamos firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pense nisso. Pastor Robson Costa, Igreja Batista Sinai de Almadina. Que o nosso grande Deus nos conceda uma semana repleta de suas bênçãos para a honra e para a glória de Deus. Um forte abraço do pastor e de toda a família. Um grande abraço para a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima.